Bom, hoje eu tenho um convidado especialíssimo, ele tem muita competência, muita bagagem para poder tratar desse assunto tão complexo, que eu volto a dizer, é a tal da doutrina da Trindade. E eu já acompanho o ministério dele, às vezes que ele esteve ali participando de programas de debates, na televisão, na rádio, já aprendi muito com ele e hoje eu tenho a honra de ser inclusive colega no seminário na qual ele é professor de teologia e também coordenador de um dos polos do SBL. Então, para mim é uma grande honra, um grande privilégio recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Vida. Seja muito bem-vindo, pastor e professor Gabriel de Oliveira Porto. Graça e paz, boa tarde a todos, boa tarde a vocês também que estão nos assistindo ou nos ouvindo pela rádio. E é um prazer estar aqui novamente com os irmãos para debatermos aí esses assuntos, ou explanarmos, né? Quando eu tinha acabado de ouvir ali o seu comentário, satirizando, né, a questão, eu lembrei de uma coisa que eu costumo falar para os alunos. Falei assim, depois de negar a Trindade, qual é a pior heresia que alguém pode cometer? E aí os alunos ficam pensando que é sério, daí eu falo assim, misturar macarrão com feijão. É verdade, concordo com o senhor. É isso mesmo. Bom, o pastor Gabriel, ele é pastor da Convenção Batista Brasileira, mestre em escatologia, doutor em teologia sistemática, é autor de uma coletânea, né, de teologia fácil. Depois, inclusive, ele vai demonstrar essas obras dele aqui no finalzinho do programa, além de ser professor de teologia e, como eu disse, coordenador do Polo da Vila Prudente, nosso querido Seminário Batista Livre, que tem o nosso diretor acadêmico, o pastor Jamierson, já inclusive mandar um abraço efusivo ao nosso amigo, o pastor Jamierson Oliveira. Mas bem, pastor, nós temos infelizmente um tempo exíguo e eu gostaria de aproveitar bastante sua presença aqui para a gente tratar deste assunto tão importante, tão vital para a teologia cristã, que é a doutrina da Trindade. Então, para aqueles que estão nos acompanhando, talvez não estejam muito habituados ou tenham alguma dificuldade para poder conceituar, eu gostaria que o senhor desse uma definição breve do que vem a ser, afinal, essa doutrina, a doutrina da Trindade, qual a sua importância para o cristianismo? Certo. Bom, primeiro a palavra trindade, ela é um termo técnico, assim como escatologia, soteriologia, união hipostática e assim por diante. Por isso, essa palavra em si nós não encontraremos na Bíblia, mas nós encontramos o conceito da trindade revelado em vários textos bíblicos. Inclusive, depois que nós já temos a luz do Novo Testamento, até no Antigo Testamento nós encontramos textos que nos sugerem sobre a trindade, nos mostram esses conceitos. E eu diria que desde a criação, né, nós vemos ali, até já uma das primeiras coisas que eu falo nas minhas aulas, que não foi o Pai que criou tudo sozinho, nem apenas o Pai e o Filho, mas Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade criou tudo em conjunto, né? E aí nós já podemos trabalhar desde o nome Elohim, que é o primeiro nome de Deus na Bíblia, que já aparece ali no primeiro versículo da Bíblia, e ele é plural, esse final in em hebraico, plural masculino, justamente porque ali está revelando que não é uma pessoa sozinha, mas que Pai, Filho e Espírito Santo estão atuando em conjunto, estavam atuando em conjunto ali no momento da criação, né? Então, o que seria a Trindade? A ideia de que dentro da divindade, vamos dizer assim, existem três pessoas distintas, sendo o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. São três pessoas distintas que coexistem ao mesmo tempo, mas elas em conjunto são um único Deus, porque elas compartilham da mesma e única essência divina que só Deus tem. Por isso, em essência, em natureza, temos apenas um único Deus, mas que subsiste em três pessoas distintas. Perfeito, muito bem conceituado. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também como que se desenvolveu essa doutrina da história, né? Porque, inclusive, há uma contestação muito forte daqueles que combatem, que são antitrinitarianos, afirmando que a doutrina da Trindade foi algo inventado, especialmente ali no Concílio de Nicéia, né, sobre a tutela do imperador Constantino. Como que a gente consegue observar que já havia certos conceitos trinitarianos, mesmo antes dessas primeiras reuniões eclesiásticas? Certo. Aí, enquanto eu vou explanando, eu vou pedir aqui só para você, Everton, colocar para mim aqui a senha do Wi-Fi, porque, inclusive, eu gostaria depois de compartilhar com os irmãos alguns slides que eu uso em aulas, mostrando na patrística, desde o primeiro século,
né, nós vemos os pais da igreja em seus textos falando sobre a doutrina, os conceitos que depois vão se desdobrar na doutrina da Trindade, né? Então eu diria, primeiro, essas alegações de grupos principalmente unicistas, né, que dizem que foi uma criação de Constantino no século IV, ela não tem lastro histórico nenhum, não tem embasamento histórico nenhum. Primeiro porque depois eu vou citar citações de Justino Mártir, Inácio, Policarpo, cristãos que viveram ali na segunda metade do primeiro século e primeira metade do segundo, inclusive alguns deles discípulos diretos do apóstolo João, como o caso de Policarpo, né? Então eles aprenderam diretamente de João e depois eles vão dizer, mostrando que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas diferentes e mesmo assim subsistem em um único Deus, mostram que esse conceito é muito mais antigo. Inclusive, a palavra trindade, do latim trinitas, ela foi cunhada por Tertuliano no ano de 180 depois de Cristo, em um dos seus escritos chamados Contra Praxias, porque se levantou naqueles dias dentro da cristandade ali um homem chamado Praxias, ele era um presbítero, e ele começou a ensinar a teoria do patripassionismo, de que o próprio pai era quem teria morrido na cruz, né, na pessoa do filho, né? E aí, para refutar e rebater esses ensinos de Praxias, o Tertuliano, que era o bispo ali da mesma região que Praxias vivia, se eu não me engano era Cartago, ali onde eles viviam, ele faz esse escrito Contra Praxias, e aí nesse texto, nesse livro, né, ele cunha a palavra trindade, fala que Deus subsiste com as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, subsistem em uma trinitas, em uma trindade. Então perceba que isso foi 180 depois de Cristo, quer dizer, mais de 100 anos antes de Constantino nascer, quase 150 anos antes de Constantino se tornar imperador e do Concílio de Nicéia, nós já tínhamos a palavra trindade e o conceito da trindade definido em textos dos pais apostólicos, né? O que Agostinho e os pais capadócios foram fazer mais para frente é simplesmente sintetizar de uma forma mais robusta o que Tertuliano já tinha feito ali no século II, né? Então, basta nós pegarmos os escritos de Tertuliano, e não tem só ele, tem vários outros, mas Tertuliano sozinho já é suficiente para matar essa teoria, porque ele é mais de 100 anos antes de Constantino e está lá a palavra trindade, ele explicando o conceito da trindade em um de seus escritos. Muito bem, é importante esclarecer isso, porque realmente é uma pecha que se coloca, né, àqueles que creem de forma ortodoxa na Trindade, de que ela foi inventada em um concílio, né? Mas é claro que não foi dessa maneira. Aliás, as principais doutrinas teológicas, elas foram formuladas gradativamente, claro, pelos primeiros concílios, mas na verdade elas foram descobertas, né? Eu costumo sempre trazer o exemplo do próprio país, o Brasil. O Brasil já existia antes dos portugueses chegarem aqui em 1500, né? Mas oficialmente a descoberta ocorreu em 1500, assim como as doutrinas bíblicas, que elas são, na verdade, extraídas das próprias escrituras. Porém, os homens, eles vão formular, sistematizar essa doutrina à medida que se debruçam sobre essas doutrinas. Pastor, gostaria que o senhor nos desse umas bases bíblicas que vão respaldar, então, a doutrina da Trindade. Será que a gente já tem algum texto, inclusive no Antigo Testamento, que nos indicam essa fórmula trinitária? Sim, nós temos vários, inclusive já desde o Gênesis, né? Se nós pegarmos aqui, depois eu vou mostrar também do meu livro Entenda a Trindade, onde eu coloco todas essas citações, mas como eu disse aqui, já em Gênesis 1, o nome Elohim, que é esse final in, é um plural masculino, já mostra ali a Trindade atuando em conjunto. E como nós temos a certeza disso? Ainda no capítulo de Gênesis 1, quando nós chegamos em verso 26, olha o que o texto bíblico diz. Então disse Deus, no original bíblico Elohim, então disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Por que Deus não falou eu vou fazer, farei? Ele falou no plural, façamos,
né? Então, com quem ele estava falando? E alguns podem alegar assim, estava falando com os anjos, mas isso não tem como encaixar, porque ele diz a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Os anjos não têm imagem de Deus, então se fosse com anjos, ele diria assim, façamos o homem conforme a minha imagem. Se é a nossa imagem, implica que as pessoas com quem ele estava falando têm a mesma imagem divina que ele próprio. Né? Então aqui nós vemos a Trindade já atuando em conjunto na criação. E depois ali no episódio da Torre de Babel, nós vemos de novo isso em Gênesis 11, quando ele fala, desçamos e confundamos as línguas. Sempre no plural. Né? Sempre no plural. Né? Então aqui nós já vemos desde o Gênesis. Né? E eu poderia pegar vários outros textos, né? Mas para não me estender muito, eu gosto muito do Salmo 110. O Salmo 110, versos 1 a 4... eu diria assim que já no Antigo Testamento é uma bomba para quem nega a Trindade, porque principalmente quando nós vemos ali no original hebraico, olha o que ele diz, ele começa assim, o Senhor disse ao meu Senhor. Então, se você tem uma tradução boa na sua casa, essa primeira palavra Senhor vai estar inteira em maiúsculo, que é a tradução do tetragrama. Né? E disse ao meu Senhor, esse meu Senhor vai estar só com S maiúsculo, que aqui é Adonai. Então, literalmente aqui em hebraico está escrito assim, Yahvé disse a Adonai. Né? Aí como assim Deus falando com Deus? Deus falando com ele mesmo? Porque quem é Yahvé? É Deus. Quem é Adonai? É Deus. Também é Deus. Né? E aí ele disse assim, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado sobre os teus pés. Então, Deus está falando com outra pessoa que também é Deus e falando, senta-te à minha direita aqui até que eu derrote todos os seus inimigos. E aí depois no verso 4, ele nos dá mais informações a respeito de quem é esse segundo personagem. Ele diz assim, o Senhor, né, de novo aqui inteiro em maiúsculo, então Yahvé jurou e não se arrependerá, falando para essa outra pessoa, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. E aí o autor aos Hebreus vai dizer que quem é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque é Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, quem escreveu esse salmo foi o rei Davi, né? Ali por volta de 1950 a.C., né? Então perceba que mais ou menos 1000 a.C., o Messias, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, já estava sentado com o Pai no céu, né? E tem um salmo com os dois conversando. Como dizer que não são duas pessoas distintas, né? E é muito interessante que depois o próprio Jesus usou esse salmo. Porque vem ali em Mateus 22, vem um escriba e diz assim, e quer colocar em contradição, e Jesus pergunta assim, de quem o Messias é filho? E aí ele fala assim, segundo a Escritura, é filho de Davi, né? Como diz ali em Salmo 89, segundo Samuel 7, ok. Mas aí Jesus diz assim, se ele é só filho de Davi, por que Davi o chama de meu Senhor? Citando exatamente isso aqui, porque Davi escreveu meu Senhor, né? Mostrando que Jesus já tinha uma natureza divina que já existia antes do próprio Davi, e por isso Davi o chama de Senhor. Né? E esse próprio Salmo 110, depois nós vemos no livro de Atos, a igreja primitiva citando ele, dizendo que estava se cumprindo no momento que Jesus subiu aos céus e se assenta à destra do Pai. Então mesmo no Antigo Testamento a gente já tinha alguns indícios dessa doutrina, embora, claro, ficou muito mais cristalina com a revelação do Novo Testamento, até porque a revelação de Deus ela é progressiva, não é isso? Exatamente. Os primeiros escritos sempre serão mais superficiais, não aprofundarão os assuntos, né? E essa revelação vai se aprofundando no decorrer dos demais livros, até que chegamos no Novo Testamento, onde a Trindade é revelada de forma totalmente clara. Por exemplo, um dos textos aqui que o pessoal gosta de usar essa expressão criptonita, né? A criptonita do unicista é o batismo de Jesus. A gente pode pegar aqui, por exemplo, Mateus 3, né, versos 16 em diante, diz assim... Desculpa, antes mesmo que o senhor leia, desculpe lhe interromper, mas eu gostaria que o senhor pudesse conceituar rapidamente o que é unicismo, para quem está nos acompanhando. O unicismo, ele nada mais é do que a forma moderna de uma heresia que já surgiu no final do século II, chamada de sabelianismo.
né? Ela começa ali com Práxias, que foi justamente já refutado por Tertuliano ainda no século II, e depois ela tem o seu desenvolvimento maior nos dias de Sabélio, já no finalzinho do século III, começo do IV. Então, o que seria o unicismo? A ideia de que Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma e única pessoa que se revelou de formas diferentes no decorrer da história. Então, a melhor forma que eu vejo de explicar isso seria mais ou menos assim. Vamos imaginar que Deus é um ator, e um ator ele pode interpretar vários personagens diferentes na mesma peça, em cenas diferentes, né? Então, no Antigo Testamento, ele vai lá no armário dele, veste a roupa de Yahvé, né? E se revela lá para Moisés: eu sou o Deus dos seus antepassados e tal, né? E aí, quando ele vai se encarnar, o que ele faz? Ele volta lá no armário, troca de roupa, veste a roupa de Jesus, desce e se faz homem. E aí nós já vemos um problema seríssimo, quer dizer, se é a mesma pessoa, então significa que o trono do céu ficou vazio desde a encarnação até a ascensão de Jesus, né? Porque quem tá lá, se só tem uma pessoa e ela é Jesus que tá na terra, o trono do céu tá vazio dos céus. Jesus, no seu ministério terreno, orava ao Pai. Orava ao nada, né? Porque não tinha ninguém lá em cima. Orava ele mesmo, né? Esse é um dos vários problemas também do unicismo. E quando Jesus disse que subiria ao Pai, mas que viria outro Consolador, é mentira, porque o outro Consolador é ele mesmo com outra roupa. Então ele sobe aos céus, só troca de roupa rapidinho, como Espírito Santo, e em Atos 2 já volta na forma de Espírito Santo. E aí, se Jesus já está conosco na forma de Espírito Santo, a primeira coisa que eu pergunto: quem que vai voltar? Jesus não vai voltar, Jesus já tá aqui como Espírito Santo, né? Então perceba que, como a Bíblia diz, é abismo sobre abismo, né? Cria cada vez mais contradições, né? Então, um dos textos que eu mais gosto é aqui, Mateus 3, versos 16 e diante, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E Lucas 3 ainda vai dizer de forma mais explícita, o Espírito Santo com a forma corpórea de uma pomba, né? E isso aqui não foi apenas uma visão, porque todos ali que estavam às margens do Jordão viram isso e ouviram a voz do céu, né? Então nós percebemos aqui que, ao mesmo tempo que a pessoa de Jesus acabou de ser batizada por João Batista está saindo das águas, o Pai que está lá no céu nesse mesmo momento brada do céu dizendo: esse é meu filho amado em quem me agrado, e o Espírito Santo se manifesta com a forma corpórea de uma pomba e pousa sobre Jesus. Então aqui nós temos as três pessoas no mesmo lugar se manifestando ao mesmo tempo, né? Comprovando que são três pessoas e não a mesma pessoa de formas diferentes, né? E aí, normalmente, uma alegação que eu já ouvi aqui do unicista é que seria mais ou menos assim: que ali seria só o Jesus humano, e que essa mesma voz do Pai que estaria descendo do céu, ela é o próprio Espírito Santo que já entra em Jesus naquele momento, né? Então tentando juntar nisso. Mas aí, quando nós vamos lá em Mateus 17, a coisa fica pior, porque aqui, ou seja, o Espírito Santo já estava em Cristo, de Mateus 3 para frente do batismo, e aí em Mateus 17 Jesus se transfigura para sua forma glorificada, ou seja, divina. Não tem como dizer que é só o Jesus homem, ali está o Jesus Deus, né? E aparece aqui nos dois personagens, Moisés e Elias, tem toda aquela situação. E o texto diz que, de repente, eles são envoltos por uma nuvem e ouve-se novamente a voz bradando do céu: este é o meu filho amado em quem me agrado, obedeçam-no, né? Ouçam-no. Então ali nós temos o Cristo glorificado em forma divina e, ao mesmo tempo, de novo, o Pai bradando do céu. Então ali não tem como dizer que é o Jesus homem, né? E isso foi tão impactante na vida de Pedro, que foi testemunho ocular ali, que na sua carta ele vai dizer assim que por causa disso temos ainda mais segurança na palavra dos profetas. Aí ele diz: eu fui testemunho ocular quando da suprema glória ouvi o Pai dizendo: este é meu filho amado em quem me agrada. Ou seja, Pedro estava ali, ele estava vendo Jesus glorificado e ouviu do céu o Pai bradando, né? Então, isso impactou tanto ele que 30 anos depois ele descreve isso em sua carta, mostrando que isso deu a garantia para ele de que tudo que está na Bíblia é verdade, que Jesus é o Messias, que ele é o Filho de Deus e que deveriam seguir essa verdade,
né? Então nós temos assim dezenas de textos bíblicos enfatizando a Trindade. Toda vez que o Jesus conversa com Deus, ora a Deus, faz distinção entre ele e Deus, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, né? João 17, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, assim, se eu fosse citar todos os textos bíblicos, eu ficaria mais de uma hora, só citando textos bíblicos aqui que mostram a Trindade. É verdade, amém, que bênção. A gente vai conseguir estender um pouquinho o horário, tudo bem pro senhor? Tudo bem. Maravilha. Uma coisa que me chama a atenção também, e eu creio que corrobora substancialmente para a doutrina da Trindade, é inclusive a observação que nós fazemos nas Sagradas Escrituras de tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo possuírem aquilo que nós chamamos de atributos incomunicáveis da Deidade. Que, para você que não está habituado com esse termo, são qualidades, virtudes que são inerentes à divindade e que só ela tem. Ela não compartilha com a sua criação. Então, só Deus possui. A gente poderia listar aqui alguns, né? Os mais conhecidos: onipresença, onipotência, imortalidade, eternidade e etc. E nós vemos isso em vários textos bíblicos, né? Jesus possuindo esses atributos, o Espírito Santo possuindo esses atributos. Você vê que interessante, justamente como esse é um dos argumentos que mais comprova de forma técnica até a divindade de cada uma das pessoas da Trindade, tanto do Pai quanto do Filho, tanto do Espírito Santo. Eu coloquei as listas extraídas diretamente de textos bíblicos dos atributos de cada pessoa da Trindade. Então aqui, se eu não me engano, é o capítulo 4 aqui, deixa eu ver. Isso, do livro Entenda a Trindade. Vamos focar aqui nos incomunicáveis, né? Que foi os que você exemplificou mais. Então, por exemplo, quando nós falamos da onisciência divina, Hebreus 4,13 diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos da quem havemos de prestar contas, né? Então aqui Deus é onisciente. Depois, quando nós vemos aqui, eu tenho vários outros textos aqui no livro, depois quem tiver interesse pode procurar, mas diz o outro texto interessante também, já falando da onipotência. Olha o que ele diz aqui. Deixa eu ver qual é o texto mais impactante. Salmo 62:11 diz assim: uma vez Deus falou, duas eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Né? O Jó 36:22, Deus é exaltado em seu poder, quem é mestre como ele? Mateus 19:26, para Deus todas as coisas são possíveis, né? Então aqui são textos que mostram a onipotência de Deus. Depois da onipresença, eu gosto bastante aqui de 2 Crônicas 6:18. Aqui Salomão tinha acabado de inaugurar o templo, né? E ele diz assim: nem os céus, nem mesmo os céus dos céus são capazes de te conter. Então, porque o pessoal tava com aquele entendimento, Deus vai vir morar nesse templo? E aí ele diz assim, não, porque nem os céus, nem a nossa atmosfera, nem os céus dos céus, que é todo o espaço, todo o universo, são capazes de conter a presença de Deus. Então, você acha que ele vai caber aqui dentro? Ele não cabe, ele vai se fazer presente nesse lugar. Né? Então o próprio Salomão já tinha esse entendimento. E aqui nós temos unidade, eternidade, imutabilidade, né? Mas depois nós vemos que esses mesmos atributos, eles também existem na pessoa de Cristo. Então, por exemplo, será que Cristo é onisciente? Olha o que Apocalipse 2, verso 23 diz assim: eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Né? E será que Cristo é onipotente? Hebreus 1, versos 2 e 3 diz assim: mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E onipresença? Será que Cristo também é onipresente? Olha o que vai dizer ali Efésios 1, versos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, né, de Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas para que a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância.
Então ele é, né, onipresente também. Será que ele é eterno, né? A própria profecia de Isaías 9 vai chamar Cristo de Pai da eternidade. Aquele menino que nos nasceu é Deus forte, Pai da eternidade. Ele também diz em Apocalipse 22 que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Será que Cristo é imutável assim como o Pai? Malaquias 3 vai dizer, porque eu, Senhor, não mudo, né? Então o Pai é imutável. E Cristo? Hebreus 13:8 diz: Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, né? Então aqui eu poderia ficar discorrendo aqui. Nós podemos também pegar textos aqui mais à frente, quando eu falo da divindade do Espírito Santo, deve ser o capítulo 14, 15 aqui da divindade do Espírito Santo. Eu também retrato textos bíblicos, tudo baseado em textos bíblicos, mostrando, por exemplo, o Espírito Santo é onipresente. O Salmo 139 vai dizer: da onde poderei fugir do teu Espírito, né? O Espírito Santo é imutável. Aqui no texto de Hebreus 1, 10 a 12 vai dizer: o Espírito Santo é eterno, né? A própria Bíblia chama ele de Espírito Eterno, é um dos nomes dele. Então nós temos textos bíblicos comprovando que cada uma das pessoas da Trindade tem os atributos incomunicáveis, esses 6 atributos. Então, por definição é assim: se são incomunicáveis, só Deus tem. Então, se alguém tem esse atributo, ele é Deus. Aí nós vemos: o Pai tem esses atributos? Tem. Então ele é Deus. Jesus tem esses atributos? Tem. Então ele é Deus. O Espírito Santo tem esses atributos? Então ele é Deus também. Porque eles são constituídos dessa mesma essência divina. E é essa essência divina que confere a eles esses atributos, mesmo eles sendo 3 pessoas diferentes. Eu gostaria de falar agora contigo, pastor, quais são os principais conceitos equivocados? Porque isso, desde que a doutrina começou a ser debatida até os dias de hoje, nós temos muitos grupos, inclusive grupos heréticos, pseudo-cristãos, que infelizmente deturpam, né, a Santíssima Trindade. Mas às vezes nós também encontramos alguns conceitos populares equivocados, né? Pessoas que estão dentro de igrejas cristãs, que se batizaram numa igreja séria, mas que ainda têm alguma dificuldade para entender e por isso acabam passando, né, ou repassando informações que tentam conceituar a Trindade, mas na verdade elas fazem cometem alguns equívocos nas suas reflexões, né? O senhor poderia falar um pouquinho desses conceitos, por favor? Tem bastante conceitos equivocados, né? Então, aquele do ovo, por exemplo, né? Clara, gema e casca. Essas ilustrações são terríveis. Então, por que tá errado? Porque a casca sozinha não é ovo. A clara sozinha não é ovo. A gema sozinha não é ovo. Então, tem que ser uma analogia em que cada uma das partes, em essência, seja o todo. Né? Por isso que a do ovo, por exemplo, não dá certo. A da água, existe a forma correta de fazer e a forma errada de fazer. A maioria usa a forma errada. A forma errada seria dizer assim, que existe o gelo, depois o gelo derrete e vira água líquida, depois a água líquida evapora e vira vapor, né? Só que essa explicação é justamente a explicação sabeliana, né? A explicação do unicismo, porque era o Pai que virou Filho, que virou Espírito Santo, né? Então, a forma correta de se utilizar essa analogia da água seria mais ou menos assim. Imagine que num ambiente fechado nós temos ali uma pedra de gelo, ao redor dela uma poça de água e na atmosfera o vapor d'água. E vamos entender que essa situação é constante desse jeito. Então, aquela porção de gelo sempre será gelo, aquela porção de água em estado líquido sempre será água, e o vapor da água no ar será sempre vapor. Eles nunca vão mudar de estado. O elemento é o mesmo, é o H2O. Exatamente. Aí quando você vai olhar lá no microscópio a essência química dele, os 3 são aquela mesma molécula, né? Que é um átomo de oxigênio com 2 de hidrogênio, o H2O. Então você pegou o gelo, ele é duro, ele não é tão translúcido assim, ele tem características diferentes, né? Ele tem uma forma, mas quando você olha lá, a essência é H2O. A água em estado líquido, ela já é mais transparente, ela flui, ela se adequa à forma do ambiente onde ela está, né? Ela tem outras características, mas a essência é o mesmo H2O. E o vapor d'água, invisível, ocupa todo o espaço, né?
São outras características, mas a essência é exatamente a mesma. Então a ideia da Trindade é exatamente isso: 3 pessoas distintas que compartilham de uma mesma essência. E por isso todos eles são Deus. Muito bem. Olha que interessante. O nosso ouvinte Lídio da Silva, ele comenta aqui: a paz do Senhor Jesus, que aula maravilhosa. A Trindade é muito difícil, é verdade, até para nós, viu, Lídio? Mas através da Rádio Vida e os pastores estou aprendendo muito. Que bênção, hein? Glória a Deus. Maravilha. A Rosaura Mazeta também deixa o seu comentário aqui com algumas figurinhas. A Roseli Rezende diz: boa tarde com Jesus, estamos em sintonia com vocês na Rádio Vida. Aula abençoada. Muito obrigado, Roseli, que bênção. Pastor, uma coisa que eu vejo, especialmente nas redes sociais, nos nossos dias, é uma proliferação de conteúdos produzidos, especialmente por esses grupos pseudo-cristãos, seitas de uma maneira geral, que acabam deturpando a doutrina da Trindade. E geralmente eles vêm aí embalados com um bom trabalho de marketing, então eles conseguem ter uma adesão muito forte nas redes sociais, e com isso eu vejo inclusive, né, cristãos piedosos e tal, muitas vezes sendo levados por conceitos equivocados que, como nós dissemos aqui, trazem uma deturpação dessa doutrina. Como que o senhor enxerga isso? Como que a gente pode combater isso? Bom, a principal isca desses grupos para enganar as pessoas é associar a doutrina da Trindade ao catolicismo. A dizer que ela é uma doutrina católica, que foi criada por Constantino no século IV e que ela nada mais seria do que uma tríade de deuses pagãos com uma roupagem diferente, né? Então, como eu já expliquei, essa alegação, essa narrativa, ela não tem nenhum lastro histórico. Né? E então, o primeiro ponto é desmistificar isso. É interessante que, por exemplo, quando a gente pega textos como o finalzinho do Evangelho de Mateus, Mateus 28, lá 19 e 20, onde Jesus diz que nós devemos ir em todo mundo, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Diz assim, ó... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Né? Então, aqui o próprio Jesus falou. E aí, o que eles costumam dizer? Não, esse texto aqui não foi Mateus que escreveu, não faz parte do Evangelho de Mateus original. Isso foi uma adição posterior que Constantino colocou no século IV. Aí, a primeira coisa que eu pergunto: você acha que a cristandade inteira iria simplesmente aceitar uma adição num texto bíblico séculos depois que ele já estava escrito? Claro que não. E aí a primeira coisa que nós questionamos: tá, então se você está dizendo que isso aqui foi uma adição posterior, você deve ter o registro de algum manuscrito antigo do Evangelho de Mateus que não tem esse trecho. Para você me provar, tá vendo? Olha, não tinha, depois de tal data passou a ter, né? Só que não existe. Em todos os mais de 1000 manuscritos do Antigo Testamento, antigos do Novo Testamento, que contém o Evangelho de Mateus, nenhum deles está faltando esse pedaço. E aí o que eles vão dizer? Não, Constantino destruiu todas as cópias que tinha faltando e deixou circular só as com esse trecho novo. Quer dizer, umas coisas bem absurdas. A ausência de evidência se torna evidência da ausência. Claro que não, né? E aí, será que existe evidência contrária disso? O que os primeiros cristãos pensavam a esse respeito, bem antes de Constantino? Os cristãos do final do século I, século II, início do III. E aí eu separei aqui vários trechos de textos dos cristãos da antiguidade falando a esse respeito. Então, por exemplo, Clemente de Roma. Ele foi pastor da igreja de Roma, ele foi ajudante do apóstolo Paulo e ele é mencionado na Bíblia. Você pegar lá Filipenses 4:3, no final da carta aos Filipenses, Paulo manda um agradecimento, uma saudação para Clemente. Né? Então ele era discípulo direto do apóstolo Paulo, convivia com ele. E ele escreveu entre seus escritos uma carta aos Coríntios, no capítulo 56, verso 6, ele diz assim: existe apenas um Deus, um Cristo e um Espírito de graça. E mais à frente, no capítulo 58, verso 2, ele diz: como Deus vive, assim vive o Senhor, assim vive o Espírito Santo. Clemente, ele viveu do ano 30 ao ano 100. Ele é do primeiro século, ele conviveu com os apóstolos. E ele cria dessa forma.
né? Ainda no primeiro século, nós temos aqui Inácio de Antioquia. Ele também foi discípulo direto do apóstolo João, conviveu com o apóstolo João e se tornou pastor da igreja de Antioquia depois que o apóstolo Pedro foi morto, né? E ele escreveu uma carta aos magnésios, onde ele diz assim: sejam sujeitos ao pastor e uns aos outros, como Jesus Cristo está sujeito ao Pai segundo a carne, e os apóstolos a Cristo, e Cristo ao Pai e ao Espírito. Então ele já faz essa distinção das pessoas também, ainda no primeiro século. Policarpo, que viveu ali de 69 depois de Cristo ao ano 155, discípulo direto do apóstolo João, ele foi ordenado inclusive pastor da igreja de Esmirna sob o crivo do próprio João, né, que João liderava as igrejas de Éfeso ali depois da queda de Jerusalém, né, e ele que colocou ali Policarpo como bispo de Esmirna, né, inclusive ele foi um dos destinatários originais do livro do Apocalipse, quando fala das 7 igrejas, né. E olha o que ele diz no seu livro Martírio de Policarpo: eu te louvo, Deus da verdade, te bendigo, te glorifico por teu Filho Jesus Cristo, nosso eterno e sumo sacerdote no céu. Por ele, com ele e o Espírito Santo, glória seja dada a ti agora e nos séculos futuros, né? Justino Martin, também do ano 100 ao ano 165, comecinho do segundo século, ele diz assim: os que são batizados por nós são levados... Essa aqui é muito importante, olha que interessante. Os que são batizados por nós são levados para um lugar onde haja água e são regenerados da mesma forma como nós o fomos, né? São batizados da mesma forma que nós fomos. É em nome do Pai de todos e Senhor Deus, e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que recebe a loção de água. Agora olha aqui a bomba. Este rito foi-nos entregue pelos apóstolos. Quer dizer, no começo do século II, aqui Justino Martin ele já está ratificando o final do Evangelho de Mateus. Ele está dizendo, olha, esse rito de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos foi entregue pelos apóstolos. E ele era contemporâneo. Então aqui como é que você vai dizer que não tinha isso no Evangelho de Mateus, se no começo do século II já citam essa parte do Evangelho de Mateus? E muitos sinocistas, inclusive, alegam que batismo deve ser só em nome de Jesus. Exatamente. Né? Então aqui Justino Martin é um problema muito sério com ele, porque ele faz citação de um texto que os unicistas dizem que não existia nessa época. Né? Olha o problema aqui. E dizendo que essa foi uma herança que eles receberam dos próprios receberam dos próprios apóstolos, né? Então eu poderia fazer outras citações de Justino Mártir, Atenágoras de Atena ainda no século I, né? Depois virando para o século II nós temos Irineu de Leão, também falou bastante sobre isso, o próprio Tertuliano, Clemente de Alexandria. Então nós temos aí uma série de pais apostólicos defendendo a Trindade muito antes de Constantino nascer. Muito bem. O pessoal tem colocado aqui no chat um texto que, inclusive, é um ponto de debate aí por conta justamente da manuscritologia, que é 1 João 5, né? 1 João 5, versículo 7 diz: pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Mas essa é uma porção que é aquela famosa que está entre colchetes e que há alguma dúvida em relação a esses manuscritos antigos. O que o senhor pode comentar sobre isso? Então, nos manuscritos antigos, uma parte está escrito desse jeito e outra parte está escrita do jeito que eu vou ler aqui para vocês, que na verdade eu acredito ser a versão correta, tá? Porque no meu entendimento, esse texto da primeira carta ao João, ele não fala sobre a Trindade, ele não tem nada a ver com Trindade, e em algum momento alguém quis fazer uma alteração nesse texto para tentar forçar aqui um fundamento a mais para a Trindade, o que é totalmente desnecessário. Foi um copista ali que comeu bola, vamos dizer assim. Mas a versão que eu entendo ser a correta, ele diz assim, olha... 1 João 5, verso 6. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Agora chega no verso 7. Isso. Há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. Porque aqui, se nós pegarmos o contexto do capítulo, ele está falando de conversão.
de evidências de conversão, de como autenticar que uma pessoa é convertida, é salva. Então, quando ele fala aqui, há 3 que dão testemunho, testemunho do quê? Testemunho da conversão daquela pessoa, né? E aí ele fala, há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. O que quer dizer isso? O Espírito Santo fazendo morada, habitando naquele que foi salvo. Essa é uma das evidências que autentica a salvação da pessoa. Sim. E isso Paulo vai falar em Romanos 8, o próprio apóstolo João vai falar aqui nessa mesma carta no capítulo 3, vai falar disso também. Sabemos que somos dele porque nos deu seu Espírito. E aí o segundo, o sangue de Cristo derramado por nós, o sacrifício de Cristo em nosso favor. E o terceiro aqui é a água, o batismo. Então, o que ele está falando aqui são essas 3 evidências que apontam em favor da nossa salvação. Cristo ter morrido por nós termos sido batizados e o Espírito Santo fazer morada em nós. Esses são os 3 que testemunham na nossa salvação. Esse texto não tem nada a ver com Trindade. Maravilha, perfeito. Mas como o senhor mesmo pontuou, é desnecessário porque nós temos aí um farto conjunto de textos que demonstram a doutrina da Trindade. Até uma observação importante. É muito importante, pessoal, quando nós formos escolher uma tradução bíblica, a gente tem que pegar a tradução bíblica baseada no Textus Receptus. O Textus Receptus, ele é o mais confiável. Essa variação de texto como esse, ele vem do Textus Sináticos. Né, que é uma versão corrompida, uma versão que em uma época lá uma pessoa encontrou jogada no lixo, no mosteiro, que o próprio copista jogou no lixo porque estava cheio de erro. Ele, olha que legal, achei um manuscrito da Bíblia jogado no lixo, né? E aí eles começaram a fazer tradução em cima de uma cópia que estava no lixo. Né? Então, toda vez que você for olhar em uma tradução bíblica, tem que ser baseado texto massorético do Novo Testamento, textos receptos do Novo, senão vai ter esses problemas mesmo. Perfeito. Precisa ter muita cautela com isso, verdade. E, infelizmente, nós já estamos quase nos encaminhando para o final. Eu gostaria que o senhor agora nos desse algumas dicas aí. Como que a gente pode preparar os membros das nossas igrejas? Porque nós que estamos habituados, pastores, teólogos, que já estão solidificados nessa doutrina mais ortodoxa, ou melhor, ortodoxa, nós já estamos habituados, sabemos como defender a nossa fé, mas muitos dos membros, especialmente aqueles que estão chegando, os neófitos na fé, que estão chegando nas igrejas agora, eles não estão necessariamente preparados. Então, como que a gente pode blindar eles contra os ataques dos grupos antitrinitarianos? Bom, primeira coisa é com um estudo bíblico bem solidificado, inclusive contendo a parte histórica da patrística, essa que eu estou citando aqui, para já comprovar que essa alegação deles é falsa, é mentirosa, não tem base histórica nenhuma, né? E aí eu recomendo para vocês que estão nos assistindo esse meu livro aqui, o Entenda a Trindade. Aqui eu trato de 4 disciplinas que são ensinadas no seminário. Estudo sobre a pessoa do Pai, sobre a pessoa do Filho, Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo e sobre a doutrina da Trindade. São 18 capítulos, tem o livro, 320 páginas, é um livro bem grossinho. E muitas igrejas têm usado os meus livros como material de EBD. Então a pessoa entra em contato comigo, já compra ali um lote, uma quantidade maior para todos os alunos, para até poder ter um desconto, e dá para usar um semestre inteiro, cada livro desse. Né? Então, por exemplo, se você quer dar um estudo muito completo sobre as pessoas da Trindade, você pode usar o meu livro nesse aspecto, ou de repente, se a sua igreja não tem condições disso, você pode comprar um para você. Você compra um para você que é professor da EBD, pastor, leia ele e baseado nele você dá o estudo da EBD. Benção. Como que faz para adquirir, pastor? Então, eu já vou aproveitar e falar dos outros também. Perfeito, eu sou autor de uma coleção com 4 livros, né? A coleção Teologia Fácil, que juntos abordam todos os principais assuntos da teologia sistemática. Eu costumo dizer assim, que é uma teologia bíblica sistematizada, porque é o que a Bíblia fala sobre diversos assuntos, organizada um assunto de cada vez. Né, mas com uma linguagem para leigos e com total base bíblica, né? Então esse aqui é o Entenda a Trindade, que eu já expliquei.
Depois, o volume 2 da coleção é o Homem, Pecado e Salvação, onde eu trato sobre a antropologia bíblica, estudo do ser humano, né? Então, como ele foi originalmente criado, o que mudou na queda, como ele ficou após da queda, como ele se torna após a conversão e como seremos na glorificação futura, né? Também fala da questão corpo, alma e espírito e todos os assuntos relacionados a isso. É bom. Né? Aqui também falam sobre a doutrina do pecado, né? Origem, definição, efeito do pecado e doutrina da salvação, principalmente calvinismo e arminianismo. Eu explico aqui qual é a doutrina mais bíblica no meu entendimento nesse aspecto, tá? Que é o arminianismo. Né? Concordo. Então aqui... Com respeito aos irmãos calvinistas, claro. Volume 3, tá? Manual Prático de Escatologia. Então, tudo sobre profecias e fim dos tempos. Todas as profecias já cumpridas, tanto ainda a serem cumpridas. Todo o plano de Deus para o futuro, você vai encontrar aqui. E o volume 4, que encerra a coleção, Anjos, Demônios e Igreja. Então, onde eu falo tanto dos anjos bons quanto os anjos caídos, a saber, os demônios. E tudo sobre a doutrina da igreja, desde os planos de Deus para trazer a igreja, definição, conceitos, oficiais da igreja, diferença entre ordenanças e sacramentos, o que são cada um deles, separação entre igreja e Estado, várias questões polêmicas nesse ponto, tudo a respeito da doutrina da igreja aqui também nesse livro. Então você pode adquirir diretamente comigo, pelo WhatsApp 11, aqui São Paulo, 98697 5043, tá? 11 São Paulo, 98697 5043. Você pode entrar em contato comigo que eu envio por correio para qualquer lugar do Brasil. Olha que benção. Pastor, que maravilha, que privilégio, foi muito bom, uma grande satisfação para mim tê-lo aqui, poder aproveitar um pouquinho deste grande conhecimento que Deus tem graciosamente lhe dado, e eu creio que foi uma bênção, foi muito edificante para aqueles que nos acompanharam. Espero que seja a primeira de outras oportunidades que nós teremos essa satisfação de recebê-lo aqui. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a sua vida, e eu vou lhe dar um tempo, se o senhor falar, quiser dar algum aviso, algum recado, por favor, fique à vontade, o espaço é seu. Ok, eu agradeço. Então, pessoal, eu gostaria de convidar vocês também para poder vir fazer uma visita no Seminário Batista Livre, né? Nós já estamos aí agora no começo do ano que vem inaugurando o nosso 6º polo. Olha que né? bênção, O polo ali de Extrema, já no sul de Minas, então já saímos do estado de São Paulo. Interestadual, tá chique, né? hein? Já chegamos em Minas aí também. Então nós temos ali o polo da Vila Prudente, onde eu sou o coordenador dentro da Igreja Batista Boas Novas, o polo do Tremembé com o pastor Paulo Henrique, o polo de Itaquera com o pastor Joaquim Andrade, o próprio polo de Guarulhos ali, coordenado diretamente pelo pastor Jamierson, né? Então nós temos esses vários polos. Para onde você estiver, vai ter um seminário livre próximo de você. E eu convido você especialmente no começo do ano que vem, o nosso ano letivo começa logo depois do Carnaval, dia 19 de fevereiro, e nós teremos ali ministrando a aula de hermenêutica o Zeca Pereira, né, também bem conhecido da televisão, lá do Vejam Só, né, e você pode vir assistir uma aula gratuita, basta você mandar uma mensagem no WhatsApp da secretaria com seus dados, agendando ali uma aula gratuita, você pode vir assistir sem nenhum compromisso, conhecer o nosso seminário e com certeza você vai gostar e vai ficar. Amém, é verdade. Muito obrigado mesmo, viu, pastor? E a você que nos acompanhou, deixa eu te falar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Hoje é o nosso último programa deste ano de 2023 e foi uma bênção caminharmos juntos durante todo este tempo. Este ano eu senti no coração de fazer um formato um pouquinho diferente para poder tratar de outros temas distintos daquilo que a gente tinha visto no ano passado. Então a gente fez ali uma série de entrevistas, sempre trazendo algum convidado que trouxe muita contribuição para a sua edificação. E você que nos acompanhou, que caminhou junto conosco, eu só tenho que transmitir esse sentimento de gratidão. Muito obrigado mesmo, eu espero que em 2024 a gente reforce ainda mais essa parceria, porque o programa Vida Teológica e toda a produção da Rádio Vida está preocupado com isso, levar um conteúdo que vai abençoar, sempre embasado na Bíblia Sagrada, porque ela é o nosso manual de fé e prática cristã. Então, muito obrigado. Querendo Deus, né, nós teremos agora um período de recesso e retornaremos em janeiro do ano que vem, trazendo mais assuntos ainda que vão abençoar a sua vida e da sua família. Muito obrigado, que Deus abençoe, tá bom? E a gente se vê em 2024.